É uma palavra que eu estava em Brasília agora, estamos indo ao Maranhão também, com uma turma muito joia, que Deus fez em Brasília e no Maranhão, foi tremendo. E eu falei com a igreja sobre ministérios, ministério apostólico, e a gente percebeu algo que a gente tem até que repartir ao seu tempo aqui com os irmãos, porque nunca tinha sido ensinado para toda a igreja. É provável que você não lembre, nesses 40 anos de igreja, é uma palavra sobre ministério apostólico, né? E como é que a gente vai viver algo que não foi ensinado? Então, como igreja, a gente tem que aprender. A gente também teve um tempo muito precioso de jejum, nesse final de semana com o presbitério, e talvez você não se lembre de uma palavra sobre jejum, mas o jejum é tão de Deus. O que Deus fez conosco foi tão tremendo. E a gente crê que Deus quer nos falar algumas coisas como dons espirituais, né? Dentro dessa questão da palavra ministério, não somente o apostólico, mas tem o profético, o evangelista, também o ministério de pastores e mestres. Esse nós conhecemos um pouquinho mais, mas é preciso ensino, louvado seja o Senhor. E a gente quer repartir esse ensino com os irmãos. Nós estamos num tempo de muitas batalhas, de muitas dores, de muito choro, mas também de muita presença de Deus. O que Deus fez conosco, está fazendo conosco, foi espetacular, sensacional, e o Espírito Santo de Deus nos dirigiu. Desde sexta nós estamos aqui, e quanta manifestação de Deus entre nós. E a gente, por isso, está muito grato, e a gente sabe que Deus edifica em meio a muitos problemas, em meio às lutas sem fim. E por esses caminhos de muitas batalhas, Deus se apresenta para mim. Amém? Louvado seja o Senhor. É assim que Deus faz. Muitas vezes é no deserto que Deus fala muito mais do que na paz. E a gente cresce, a gente ora pela paz, mas crescemos em guerra. Louvado seja o Senhor. O que estamos vendo nessa cidade, que estamos passando, né? Sinto falta da igreja, claro, mas louvado seja o Senhor por toda a manifestação de Deus. E hoje temos a oportunidade de estarmos juntos aqui com os irmãos para repartir sobre um assunto que é fundamental para a igreja. Vamos projetar, durante o dia é mais difícil os irmãos conseguirem enxergar esses slides, né? Tá dando para ver mais ou menos bem? Tá. A gente vai compartilhar sobre dízimos, ofertas e contribuição. Eu também quero pedir ao Senhor que nos dê também uma dinâmica gostosa nessa palavra aí, porque o tempo é curto também para tantos assuntos de tanta profundidade nessa área de dinheiro. Dinheiro é coisa muito delicada. Enquanto eu estava ali orando, né? Dinheiro é um dos assuntos mais delicados da vida. E, de fato, nós queremos, com a graça de Deus, ter muito temor nessa palavra. Eu aconselhava um casal de jovem agora no Maranhão, eu e a Sâmia, e, de fato, eram muitas situações que estavam sendo levantadas, e passamos ali da hora do almoço, aliás, nem almoçamos. Vamos almoçar em torno de 8 horas da noite. E digo aos irmãos, uma das situações que assustou bastante aquela esposa foi a dívida daquele moço. Quando ele disse, sem que ela soubesse o valor que ele estava devendo, além dos outros problemas que ele estava confessando, aquilo praticamente destruiu aquela mulher. E a gente sabe o quanto dinheiro é uma situação delicada. E eu, com o Senhor, chorava ali um pouquinho sobre isso, porque a gente vai ver na palavra o quanto dinheiro é importante
importante que nós saibamos usar o dinheiro. E eu quero pedir ao Senhor que nos guie através da palavra e no poder do Espírito Santo. Já recebi uma palavra muito de Deus, estou com meu coração quebrantado, para que Deus realmente nos fale, porque é com o temor de Deus e com a autoridade do Senhor que a gente quer algo que possa nos trazer uma visão do coração de Deus a respeito dessa área. Ele nunca evitou falar sobre dinheiro. Jesus, os apóstolos, né, os discípulos, eles falaram sempre. E esse texto aí de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E uma das coisas que mais domina o homem na terra é o dinheiro. A gente sabe que muitas desgraças acontecem por causa do dinheiro. Muitas pessoas se perdem por causa do dinheiro. Poucos sabem usar o dinheiro para a glória de Deus. E é sobre isso que a gente quer falar nessa manhã. E eu estou pedindo a Deus que essa palavra mude a nossa vida no sentido financeiro. Porque a gente tem que acreditar na palavra. O que está escrito é para viver, é para acreditar, para crer que é Deus que está nos falando. E esse versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então a palavra também é muito clara sobre isso. A gente não pode servir a Deus e a Mamon. Nossos corações, o coração de muita gente fica dividido na área do dinheiro. A gente quer amar a Deus, mas não lida com o dinheiro conforme Deus quer. Eu quero te pedir para prestar muita atenção, para você ser convencido pela palavra de Deus, porque os que foram convencidos pela palavra de Deus, esses têm desfrutado daquilo que realmente Deus pode fazer. E a gente vai notar à luz dessa palavra, né? E eu, de novo, peço que o Espírito Santo nos convença, porque eu sei o quanto isso foi maravilhoso para a minha vida. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as coisas que Deus tem me permitido fazer, quando eu oro para o lugar que eu moro, eu vejo só milagre, só milagre, só milagre. O tempo que Deus nos deu essas coisas, as coisas que Deus falou desde o momento da minha entrega para Ele, para não saber se eu poderia comprar 1 litro de leite no dia seguinte, experiências de entrar pela porta da cozinha e não poder comprar 1 dúzia de banana, literalmente, mas a banana entrava pela porta da sala. Já vivi todo tipo de experiência com Deus, acreditando nessa palavra. Na Espanha, não esqueço, quando morávamos lá por um tempo, o dinheiro caiu do céu. Aí você pode, mas como caiu do céu? Alguém jogou, é verdade. Mas para mim caiu do céu. Não sei quem jogou. Eu orava, nós saímos para evangelizar, caminhando a pé, daquele lugar que estávamos morando na Espanha até o centro da cidade. E dependíamos de suprimento, de milagre a cada dia. E sempre me expus a isso, né? Com o Senhor, e Deus sempre supriu, sempre fez. Então, eu quero dar esse testemunho. Temos muitos testemunhos, né? Quando eu oro hoje, no lugar que eu moro, eu penso assim, não poderia comprar. Nunca poderia. Hoje é difícil de pagar. Imagina para comprar. Então, é um milagre, é um milagre. E a vida cristã, essa área financeira, a gente tem que experimentar um milagre. Agora, anotem algumas coisas que vão ser importantes, ou importantes, né?
O dinheiro é a única entidade que Deus tratou como Senhor na Bíblia. Não podemos servir a dois senhores. É o versículo que nós lemos. Porque haveremos de agradar um e desprezar ao outro. Não tem como. Então a gente tem que olhar para essa questão tão séria, que é o dinheiro. O diabo nunca foi chamado de Senhor, mas o dinheiro Deus trata aqui como uma entidade que ele chama de Senhor. E se o dinheiro não estiver debaixo da direção do Espírito Santo, isso pode nos adoecer, isso pode destruir famílias, isso pode nos destruir. Algumas vezes a gente ouve que alguém se suicidou, né? Gente que aplicava muito na bolsa de valores e a bolsa de valores caiu, um negócio deu problema e de repente alguém suicidou. E muitos suicídios envolvem também a questão de dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Então, ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro também, a gente tem que ter prudência. É importante a gente entender essa questão de muita prudência. É muito delicada a questão do dinheiro. Tem muitos desvios, abusos, falta de sabedoria e também muitos escândalos em relação à questão do dinheiro. Motivações equivocadas que prejudicam essa questão do levantamento de oferta, da entrega de dízimos. Pessoas exploram isso com motivações totalmente erradas, né? Alguns tentam convencer algumas pessoas fazendo uma barganha com Deus. Talvez eu fui até, num certo sentido, convencido dentro disso. Eu era, naquele tempo, um vendedor e eu faltava na questão financeira com os dízimos. E eu me lembro que, como vendedor, o pastor disse assim, ó, aplica em Deus, investe em Deus, entrega seu dízimo, você vai vender mais. E era quase que uma barganha. E eu disse, bem, como bom vendedor, vou apostar nesse cara para ver se dá certo. Aprendi a entregar os meus dízimos naquela época. Mas minha motivação era errada, entregar os dízimos para ganhar mais dinheiro. De fato, eu estava fazendo a coisa certa com uma motivação errada. Então, por isso que eu digo para os irmãos que a questão do ensino também é importante para todos nós, porque se na questão do ensino a gente traz algumas coisas que não estão na palavra, então isso vai complicar. E que Deus nos dê sabedoria para trazer só a palavra. A gente sabe que tem muito ensino sobre prosperidade também. Hoje isso traz muito escândalo, porque a teologia da prosperidade é equivocada. E essas práticas, né, censuradas, a gente sabe que vai gerar resistências, julgamentos, e principalmente com os de fora. A gente sabe que o pessoal de fora julga muito essa situação nossa financeira. Os de dentro também escandalizam, mas principalmente essa questão com o pessoal de fora. E a gente tem hoje que resistir ou superar, enfrentar uma quantidade de acusações que são muito graves, né, a respeito da área financeira e pessoas, pastores, líderes, grupos no geral, que praticam essa questão de uma forma errada. Estou ajudando muito uma cidade que não está dentro de um contexto nosso propriamente, mas eu ajudo alguns pastores pelo Brasil, alguns lugares, e é um escândalo, realmente uma situação que estou ajudando numa cidade, num estado aí do nosso país. Então, a gente tem que estar, com a graça de Deus, trabalhando dentro das Escrituras, para que a gente não enfrente, assim, mais críticas, né? Mais divergências e riscos também nessa questão toda.
Então, vamos às questões das divergências teológicas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E eu creio que também nesse aspecto, a gente tem que falar com os irmãos que alguns são chamados de herege por uma ou outra posição. Você ensina sobre o dízimo e alguém critica. Você ensina sobre a questão do dar tudo, a gente vai falar sobre isso, e alguém também critica. Então, muitos teólogos renomados, gente que defende teses de doutorado a respeito desse assunto. Então, pessoas que têm nessa nação, ou livros que você lê, de gente que de fato é dedicado e que você até respeita muito, ouve as palavras, mas essas pessoas têm uma posição, por exemplo, contra o dízimo, né? E esse assunto, então, se torna polêmico e de muitas linhas de ensino. Esses debates, essas questões todas, né? E hoje, principalmente com a internet, a batalha é muito grande, né? O pessoal aí do YouTube, situações todas de um monte de plataforma, de gente, algumas vezes muito jovem, despreparada. Eu, além de compartilhar essa palavra, eu quero repartir uma experiência, né? Uma experiência que eu tenho tido com pessoas que entregam dízimos, ou eu digo até grupos que entregam dízimos, e pessoas que não entregam dízimos. E a diferença entre essas duas pessoas. Então, há uma necessidade da gente trazer uma clareza nas escrituras sobre essa questão. E a gente não quer ir nem além, nem aquém da palavra. E queremos que Deus nos ajude nisso. Então, essa questão da transparência, vamos falar um pouquinho sobre a transparência. A questão do dinheiro e esse envolvimento de pessoas com o dinheiro, ontem à noite falávamos um pouquinho, né, com alguns irmãos, é preciso que seja gente confiável, gente madura, porque talvez você já viu ou ouviu alguma algum mau testemunho que um tesoureiro, uma pessoa envolvida com finanças, aquele líder de grupo caseiro, né, que recolhia um valor nas casas e ele, de fato, levou esse valor. Conheço até gente que disse assim, eu fui guardando até para repor e cheguei na hora não consegui repor mais. Como esse caso desse rapaz que eu estou dizendo, eu estivemos compartilhando com ele e ele lança a mão no dinheiro que não é dele, é do negócio dele, né? Ele tem um negócio que envolve calção e as pessoas, os clientes depositam dinheiro e ele então recorre a esse dinheiro e isso em algum momento dá problema porque a gente não pode fazer assim com o dinheiro dos outros, né? Até com nós temos que ter muito cuidado e principalmente se é a questão do dinheiro dos outros. Vivo há 45 anos de tempo integral no ministério, graças a Deus, sem qualquer escândalo na área financeira. Que Deus nos guarde até o final, porque eu quero, de fato, ter o Senhor Jesus como meu Senhor e não propriamente um comportamento errado a respeito de dinheiro. Quando a gente trabalha com essa transparência, a gente evita a aparência do mal. Aí nesse slide, relatórios claros e abertos para todos. Aí tem um versículo importante em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículos 1 ao versículo 4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então, Paulo está dizendo que ele instruía os irmãos a levantar aquela oferta. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando se eu, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo tinha liberdade de dizer para os irmãos, e olha a importância da gente suprir obreiros do Senhor,
A gente vai ler esses versículos que vão mostrar que se nós estamos ensinando a palavra, vivemos da palavra, vivemos do altar, então do altar nós podemos também nos alimentar. Igual outros têm outros suprimentos de tantas outras fontes, Deus também quer suprir o obreiro de Deus. Digo para os irmãos, por que é preciso ensino? Na minha vida, eu não vou a lugar nenhum cobrando para pregar. Nunca, nunca na vida fiz isso. Além disso, não vou a lugar nenhum discutindo para pagar a passagem, pedindo o valor da passagem, pedindo a gasolina do carro. Irmãos, eu vou onde Deus me manda, nós vamos. Conheço alguns irmãos aqui entre nós que fazem isso e suprem às vezes, como acontece comigo, do meu próprio bolso, louvado seja o Senhor, porque onde Deus quer me mandar, Ele proverá ou me proveu para ir. Não tem problema, eu não vou atrás de dinheiro. Sabemos que tem pastores, cantores que têm cachê, e são cachês altos. Eu, às vezes, quando conheço alguns cachês, eu penso assim, nem de dízimo eu nunca recebi isso aí, ou nem 1% desse dízimozinho, porque tem alguns cachês de cantores e pastores que escandalizam. Mas cada um diante de Deus, né, tem a sua consciência para com Deus. Então, Paulo está tratando isso aqui. Quando eu tiver chegado, aqui tem um detalhe importante. Enviarei com cartas. Com cartas. Qual que era a prática daquele tempo? Cartas que era o documento. Hoje nós falamos que é um documento em PDF, etc. Mas naquele tempo eram, hein? O WhatsApp hoje comprova documentos. Mas naquele tempo eram cartas, né? Para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, que era uma oferta levantada também para Jerusalém, àqueles que aprovarem. Aqui também tem uma importância. Depois Paulo termina dizendo, se convier que eu vá também, que eu também vá, eles irão comigo. Então Paulo se dispõe também a estar junto para levar essa oferta. Então, na questão da entrega das ofertas, ele enviava carta, documento, relatório e pessoas aprovadas para entregar e se dispõe a estar junto. Então, dinheiro é uma coisa que a gente tem que mexer sempre com mais gente, porque é delicada a área do dinheiro. Se os irmãos não sabem, aquela situação do recolhimento dos dízimos e das ofertas entre nós, tem sempre 3 irmãos, né, que então preenchem um relatório e eles assinam, conferem, para que possamos guardar um ao outro a respeito da questão financeira. Então, dinheiro é uma coisa para lidar com gente séria, com pessoas maduras, né? Até na questão, eu uso, desculpe o último exemplo, mas eu tenho muitos exemplos, né? Essas questões, né? Falava eu e a Sâmia com esse esposo, e essa esposa, não sei se você não tem essa prática, né? Mas minha conta com a Sâmia, ela é conjunta, e o cartão de crédito também, ela tem, e é dependente. Nossas senhas são abertas, né? Do celular e também do computador, o que quer que seja. Nossas finanças são abertas, são transparentes, né? Isso ajuda, coopera. Alguns, como eu já encontrei esse casal e outras pessoas, que não coloca a esposa na conta conjunta. E até algumas vezes tem uma conta separada. Irmãos, não estou dando uma lei aqui. Aliás, nós vamos falar mais sobre isso. Mas é importante que nossas contas elas sejam abertas, porque dentro de casa tem que haver transparência. Eu sei que algumas esposas vão dizer, puxa, mas nunca experimentei isso, né? Como essa esposa. Então, uma conta separada, cartão de crédito separado, etc. E o pior, né? Ela trabalhava e produzia o dinheiro para entrar na conta dele. E, na realidade, ele não era fiel para com ela. É uma coisa também muito complicada. Então,
O dinheiro é uma coisa muito séria, a gente tem que estar bem comprometido, temos que ter uma vida bem aberta, ordenada. A questão financeira pode nos comprometer em algum exemplo, em algum momento. A gente tem que ver o exemplo de Judas, por exemplo, né? Judas, que era o tesoureiro, e a gente conhece os problemas que Judas teve com Jesus. Não podemos nem entrar em outros detalhes, mas tem um momento que Judas critica aquela questão daquele vaso de alabastro, daquele óleo caro que foi derramado. Na verdade, ele não estava com problema mais propriamente em relação àquele óleo, mas ele era uma pessoa que estava interessada no dinheiro. Não era a crítica que ele fazia, aquele óleo derramado ali, é porque ele tinha um coração errado para com o dinheiro. E com o dinheiro nós temos que ter um coração certo. Então, é por isso que a gente quer gente aprovada, gente de confiança, lidando com o dinheiro, e não deve ser uma pessoa só. Então é importante a gente gravar isso, que a transparência de documentos, de relatórios, né, desse recurso todo que nós temos hoje, para que qualquer pessoa tenha acesso, é importante. E isso eu creio que, se precisar, a gente vai levar mais pessoas juntos para que a gente não tenha, nessa questão do dinheiro, qualquer deslize. Em nome de Jesus Cristo, ofertas destinadas a tal situação, vamos ser cuidadosos com a graça de Deus. Não podemos lançar mão daquilo que não é nosso. Aleluia. Porque a gente tem que evitar essas coisas todas que o inimigo faz com o dinheiro entre nós, no homem, na vida do homem. Então, nós queremos testemunhas que possam ser fiéis também. Então, vamos. Uma outra coisa que também, eu quero ir com calma, mostrando algumas coisas que Deus tem nos falado. Talvez você não saiba, mas a gente tem um relatório claro e aberto. Nós estamos, por um tempo, eu percebo que houve uma dificuldade desse relatório, num sentido mais explícito, mas existe, e a gente está providenciando isso com mais clareza. Sempre existiu relatórios, mas queremos um relatório com mais clareza, para que qualquer pessoa que perguntar, nós possamos responder e você conhecer a situação financeira. E com isso, o que acontece? Eu sei que Deus pode te estimular. Hoje nós cremos que a situação financeira, eu disse que tem muitos testemunhos, o tempo não me permite, mas vivi anos e anos e vivo ainda. Todos nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que o justo, pela fé, viverá. Amém? Nunca vi, a palavra diz, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essas promessas nós temos que confiar no Senhor, que Ele vai cumprir conosco. Louvado seja o Senhor. Eu, num tempo, porque experimentei uma quantidade de situações financeiras, né? Naquele tempo que nem existia passaporte do Brasil, eu levei alguns irmãos para que a gente fosse para a Espanha naquele tempo, e a gente não sabia se tinha dinheiro para todos. 10 pessoas nós levamos naquela época, né? E eu digo para os irmãos, amados, Deus supriu tudo. Nós chegamos e embarcamos para a Espanha. Hoje você não consegue fazer as coisas assim, né? Porque você tem que ter o lugar marcado, o passaporte, os vistos. Mas naquele tempo não era assim. E Deus supriu tudo. E quando nós chegamos lá, Deus supriu casa para nós ficarmos. E pensa bem, que a Europa é diferente de Brasil. Brasil, a gente arruma uma casa fácil para ficar. Mas na Europa, a situação é um pouco diferente. Um dia que precisávamos muito, estávamos em Madrid, na Espanha, e teríamos que levar a equipe toda para Sevilha, e naquela oportunidade a gente tinha que chegar e tinha que ter uma casa. Deus supriu uma casa em Sevilha,
E eu digo assim, tinha televisão, tinha tudo. A televisão nem funcionava, mas que tinha, tinha. Quem chegasse ia ver que Deus nos deu até casa com televisão. Então, Deus supre sempre cada um de nós e opera milagre. Naquele tempo na Espanha, a Sâmia estava grávida da Keren, minha filha que está hoje com 30, eu não me lembro bem, 5, quem sabe, é, 35 anos, quem sabe, mas, então, é 82 para 2024, então, 42. Tá vendo como é que eu estou deixando? Estou tão desatualizado. Então, irmãos, Deus supriu. A Sâmia estava grávida da Sâmia e a gente fazia um teatro na rua para evangelismo. E naquele tempo, a Sâmia sentada, grávida, naquele calorão lá de Sevilha, dava para fritar um ovo no asfalto. Ela sentava num banquinho. E então as pessoas pensavam que a gente fazia o teatro para arrumar dinheiro que ela recolhia. Irmãos, eu sei que Deus supria alguma coisa ali também, né? Louvado seja o Senhor. A intenção não era aquela. Mas Deus supria, alguém jogava no colo da Sâmia um dinheirinho para a equipe, para os missionários naquele tempo. Mas Deus sempre supriu e Deus sempre fez. Então, transparência o tempo todo. E a gente quer que, de fato, nosso cuidado seja totalmente tomado. Pode passar o próximo. Um problema recorrente, né? Eu disse rapidamente sobre isso, né? Mas essa falta de transparência financeira, estou ajudando um caso grave aí numa cidade, de um irmão de muito sucesso, um irmão que o ministério dele era, de alguma forma, aprovadíssimo, tal aprovação que ele não necessitava de qualquer cuidado com ele, é uma coisa mais ou menos assim, e ele foi comprando bens e colocando o nome particular dele. E comprou propriedade, comprou até casa em Porto Seguro, Coroa Vermelha, é pior ainda, né? É turístico, lugar turístico mesmo, dentro de condomínio. Então, uma para a igreja, uma para ele, etc. Só que a da igreja também era dele, situações assim muitíssimo complicadas, né? E depois vem a decepção e o problema todo que as pessoas enfrentam com isso. Graças a Deus, eu quero até dizer aos irmãos, nenhum dos presbíteros da igreja se envolve no sentido de pegar dinheiro nenhum. Tem um grupo aí que cuida, tesoureiro, que não é presbítero, tem um conselho fiscal também, que acompanha essa situação, e graças ao Senhor, nós nunca compramos qualquer bem em nome de particular, porque isso traz um problema muito grave. Então, a gente está trazendo esses esclarecimentos, que são importantes, porque essas coisas que Deus tem dado, elas todas estão no nome da associação da igreja, né? E a gente sabe que também tem uma destinação nesse sentido já pela Constituição, né? Se de alguma forma tiver problema, a própria Constituição já prevê para onde vai e o que fazer com toda essa situação, por exemplo, dessa propriedade aqui. Então, a gente não pode colocar nada no nome particular, né? A gente não pode misturar a igreja, essa pessoa jurídica, com a nossa situação particular, pessoa física. Isso tira totalmente a credibilidade das pessoas e as pessoas não têm facilidade de continuar contribuindo com seus dízimos, ofertas para a igreja. Então, louvado seja o Senhor que a gente não está caindo nessa armadilha durante esses anos. E a gente quer até lembrar aos irmãos que às vezes a gente fala muito que o inimigo ele faz isso e aquilo. Muitas vezes, irmãos, a pessoa mais íntima, a pessoa mais próxima de nós é essa pessoa que vai nos trair. A gente sabe disso. A gente conhece muitas experiências sobre isso. Então eu costumo brincar que é o diabo do irmão que nos trai. Não é o diabo não, né? Acho que alguns não entenderam, né?
muitas vezes é aquele amigo íntimo, a pessoa de confiança que está mais perto. Por isso é importante a gente tomar os nossos cuidados e termos também prudência em relação a essa situação toda. Também com relação ao dinheiro, acho bom a gente esclarecer uma coisa que eu acho que os irmãos notam. Primeiro, assim, você se lembra da gente ter ensinado isso alguma vez? Pode ser que você lembra que houve um toquezinho qualquer. Mas, irmãos, essa área é uma área que é preciso de ensino, porque isso fazia parte dos ensinamentos de Jesus. E outra coisa que também, talvez você nunca foi numa reunião diferente dessa, do contexto da igreja, tem gente que faz do momento do dízimo e da oferta um culto forte. É o momento mais poderoso do culto, né? Talvez você conheça alguma coisa sobre isso. Gasta um tempo, e eu acho que devemos gastar um tempo, sim, com isso, trazer versículos, né, claros, que a palavra ensina. A gente pode trazer testemunhos também, é importante testemunho. Eu falei agora mesmo para um irmão, para uns irmãos, nós estamos juntos aqui. Você tem testemunho para dar a respeito de como é que você vendeu a casa, como é que você comprou seu apartamento. Milagre, milagre. Permita-me colocar um exemplo aqui do meu filho caçulo, Azaf, né? Naquele momento que ele, vou ser rápido também, ele tinha muita vontade de vir para a Vitória, estar conosco aqui mais pertinho, etc. Conseguiu, então, sair de uma empresa que ele trabalhava muito lá, gerente, etc., uma condição muito boa, fez um concurso aqui, passou, enfim, passou para a antiga Excelsa, né, que depois virou EDP, e então tinha aqueles chefes mais antigos, velhos, né, e ele um menino novo, chegando com ideias novas, né, acho que alguém até falou comigo isso ontem, né, às vezes você chega com ideias novas e era uma outra situação, só porque eu estou lembrando agora, mas as pessoas mais antigas têm dificuldade de mudanças, né? Muitas dificuldades. E ele teve dificuldade com essa chefe antiga que ficou igual a ele. Mas com as mudanças, foi promovido um chefe dele, etc. E essa chefe de novo foi colocada como chefe dele. E então, imediatamente, ela demitiu o Azaf. Foi um tempo assim de choro para nós. E foi na pandemia, uma situação tão difícil. E ali a gente sabia de muitas coisas que Deus queria trabalhar com ele, conosco, como família, e com os filhos, etc., o coração. Porque Deus usa o dinheiro para trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Entenda isso, que Deus usa para trabalhar na sua vida a perda de emprego, a situação da escassez financeira, as crises do país, os problemas que você tem. Deus usa, Deus permite para que você possa aprender. Queria ter todo o tempo do mundo para contar uma quantidade de testemunho e falar muitas coisas com muita calma. Mas o Azaf passou aquele tempo todo, enfim, quando foi depois, ele assinou um certo contrato, depois que Deus fez as coisas com ele, e eu muito preocupado, porque ele, muito preocupado, não sei se é expressão, mas apreensivo a respeito da situação, e ele tinha que vender um apartamento, ele morou na Inglaterra, comprou um apartamento com recursos e tal, e quando ele veio, tinha que vender um apartamentozinho simples para comprar um apartamento melhor, etc., e para correr com a história totalmente. O Azaf vendeu aquele apartamento, que foi um milagre. O Azaf vendeu o carro. O Azaf fez tudo e eu apreensivo, assim, porque o outro apartamento era um desafio, né? Um desafio muito grande. Mas a gente estava orando. A Sam é um pouco mais corajosa do que eu nesse sentido, tenho que confessar, eu um pouco mais temeroso, mas eu quero só dizer assim para os irmãos, Azaf, e a gente louvou o Senhor, que ele disse assim, se eu escrevesse numa folha em branco tudo que eu queria de Deus,
eu não saberia pedir tudo que Deus fez por mim. Louvado seja o Senhor. Então, tudo deu certinho. Veio um outro emprego na hora, Deus supriu tudo, e até o carro que ele vendeu, ele, como gerente, teve um carro, então, para trabalhar, e etc., e com um apartamento. Então, se a gente é fiel, Deus é fiel. É o que diz a palavra. Então, nós não queremos explorar você no sentido de induzir você a entregar, porque tem gente que diz, né, entrega tudo, tá aqui a chave do seu Fusca, entrega o seu Fusca porque você vai ganhar um BMW. Irmãos, a gente não quer induzir você a esse tipo de coisa, não queremos explorar essa situação, fazer nenhum tipo de alvoroço, né, nessa questão da oferta, mas nós queremos, sem exagero, ensinar sobre a questão do dinheiro no processo da igreja. Então, vamos a um outro slide sobre a questão do ensino dos 10%, né? Vamos falar sobre isso, né? E que não pode ser uma questão opressora dos dízimos, né? O ensino não pode ser opressor, nós estamos colocando muito claramente para os irmãos. O dízimo não deve ser imposto. Estou falando do imposto de renda, não. O dízimo não pode ser algo de uma posição imposta. Então, é o Espírito Santo de Deus que tem que nos convencer a essa contribuição e essa decisão de servir ao Senhor através dos nossos dízimos, né? Eu vou falando e vou lembrando. Hoje, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande entre nós de pessoas de tempo integral. Qual que é o modelo da Bíblia sobre a questão de obreiros na obra de Deus? Pessoas de tempo integral. Nós temos um modelo errado. Modelo errado, que eu quero dizer assim, nós temos vários presbíteros trabalhando e depois do seu trabalho, são tempo parcial, né? Eles dão esse tempo para as reuniões, né? É um sacrifício grande desses irmãos também, para estarem nas reuniões com os grupos caseiros. Muitos deles não podem fazer viagens, né? Foi tão precioso o tempo agora nosso em Brasília, no Maranhão. O Juninho está de tempo integral, a gente pôde estar com ele lá. Mas como eu gostaria de ter outros irmãos comigo, junto, né? Fazendo essa obra. Então eu quero te animar a entregar, porque essa entrega vai nos possibilitar eu sei que quando eu saí do trabalho, ninguém me falou quanto que eu ia ganhar. Eu não sabia nem se eu podia comprar um litro de leite, literalmente, no dia seguinte, que eu não procurei ninguém. Me lembro que eu estava no encontro lá em Volta Redonda, e naquele encontro, Deus me falando muito, porque a Sam estava grávida do meu primeiro filho, Reuel, que hoje então tem 45 anos. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. 45 anos. Não errei não, mano. Estão rindo de quê? Então, eu me lembro que ela ia ganhar neném, ela não pôde viajar comigo, e essa situação, porque naquele tempo grávida e tal, bem, a gente só viajava de carro naquele tempo também, e a situação também, eu estava no encontro sem a Sâmia, e Deus estava me falando para tomar uma posição. O testemunho é muito maior, irmãos, porque de fato Deus tinha me permitido uma situação de enfermidade, que eu fiquei 3 meses, que eu só podia tocar violão, cantar. Eu cheguei naquele encontro cheio de Deus, já pensou, tocando violão, cantando e podendo ler Bíblia e orando? Eu cheguei cheio de Deus. E naquele encontro, a Deus me chamou e eu disse, Deus, minha mulher não está aqui, eu tenho que tomar essa decisão. E Deus falou assim, não, eu falo com sua mulher. É, eu vou precisar amanhã, Senhor. É claro, quem trabalha está gastando, né? Tem situações da dívida do mês seguinte. E Deus falou, qual que é a sua situação financeira? Eu não tive vergonha, eu sou dono do Ouro e da Prata, Deus me respondeu. Enfim, tomei toda aquela decisão na dependência de Deus, e Deus foi tremendamente fiel comigo quando nós estávamos começando a nossa vida. A Sâmia deixou também o seu trabalho, né?
formando na Aliança Francesa, já formada em inglês e etc. Tinha toda uma situação de futuro pela frente, como também eu tinha. Mas eu estou muito melhor do que se eu acreditasse naquele futuro. Eu não tenho nenhum arrependimento, porque Deus é fiel. E isso é uma palavra também para aqueles que têm vontade de servir ao Senhor de tempo integral. É Deus que tem que falar com você. E, de repente, não espera a aposentadoria, não. Que tem muitos irmãos que acabam ficando de tempo integral quando aposentam. Aí tem que ir para o geriatra também. Eles vão fazer a obra e também tem que ir para o geriatra. Então, a gente é bom entregar a vida para o Senhor, o tempo integral para o Senhor, enquanto nós podemos e temos saúde, fazer a obra de Deus. E se você entrega, se a igreja entrega na casa dos tesouros, né? A gente vai compartilhar mais sobre isso. A gente sabe que a igreja conhece de uma forma geral toda a necessidade, os irmãos estão levantando. Então, essa questão da nossa contribuição, que Deus vai nos dirigir, sem pressionar ninguém, de acordo com a vontade de Deus, a gente sabe que Deus vai levantar as pessoas, louvado seja o Senhor, que Ele quer, amém? Sem nenhuma ameaça para você. É porque, eu digo assim, tem gente que faz muita ameaça para muita gente ser forçada a entregar. Ah, você vai ficar pobre se você não entregar. Deus vai te castigar. Condenação, maldição, muita coisa. Não é nada disso que nós estamos falando, né? A igreja não é um negócio. Eite, ainda que muita gente faz da igreja negócio, não vivemos a igreja como negócio. Os irmãos não são clientes, amém? Vocês, igreja, não são clientes. Pastores não vendem mercadoria, amém? Por isso, e a gente não trabalha com troca. Louvado seja o Senhor por isso. Atendemos o milionário ou o pobre de igual modo, amém? Aquele que me dá uma camisa de presente, alguma coisa, eu quero tratar de igual modo com aquele que não pode me abençoar com nada nesse sentido. Então, a questão de lucros e situações atrativas para a igreja não pode ser, de fato, o vetor, aquilo que move a nossa vida. Mas, de fato, nós queremos que Deus trabalhe algo que convença o nosso coração, sem qualquer tipo de medo, de ameaça e exagero a respeito dessas coisas. A gente sabe que a desobediência, ela pode trazer consequências, isso a gente sabe. Mas, de fato, cada um vai pagar o seu preço da desobediência. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, mas algumas vezes falta mais dinheiro que devia faltar. A gente sabe disso aí, né? E algumas vezes a gente vê a saúde. Eu não estou dizendo que tudo que nós estamos colocando significa o fato que Deus está pesando a mão. Mas você já notou que às vezes o carro dá mais efeito que devia dar, tem batidas de carro, tem problemas financeiros que acontecem, mas muitas vezes é porque a gente tem uma atitude errada sobre essa questão do dinheiro. A situação complica em algumas áreas e nós queremos, com a graça de Deus, fazer aquilo que Deus quer, porque a gente vai notar que, de fato, Deus é o maior doador. Irmãos, experimente isso. Isso é a palavra de Deus. Deus consegue dar mais do que você dá para Ele, ou para qualquer pessoa. Você vai experimentar isso. Se Deus te falar, dá. Porque tem um versículo importante em Provérbios. Pode abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e versículo 25. A gente vai ver que a Bíblia nos ensina sobre a questão da generosidade. O Novo Testamento está cheio dessa questão. E um lembrete importante: não é você dar o dízimo e não ser mais generoso. Nós estamos falando que o Novo Testamento vai te ensinar principalmente a ser generoso. A generosidade é algo do Novo Testamento.
Então, o que que diz essa palavra? Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Tá bem? Isso é a palavra de Deus. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. É a palavra de Deus que está dizendo. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Então, a gente tem que, com a graça de Deus, praticar a generosidade. E hoje, diante do ensino, eu quero que Deus fale conosco, porque muitas vezes o nosso coração está no bolso. E parece que tem um irmão que tem aquele escorpião dentro do bolso. Ele vai pôr a mão, ele tira rápido, né? E a gente tem que se livrar desse problema, porque o coração de alguns irmãos está realmente no bolso. E a gente, com a graça de Deus, tem que vencer isso. E para que a gente não tenha esses problemas, às vezes, quantas situações de remédios na farmácia, problemas, né? Tem gente que faz. Eu conheço situações de pessoas que investiram o dinheiro da igreja e depois nessas subidas disso, daquilo, e esses meios todos de aplicação, né? Chegaram a uma situação complicadíssima. Eu quero dizer para os irmãos, a igreja não tem dinheiro para aplicar hoje. A igreja não tem dinheiro aplicado. Amém, irmãos? É bom você ter essa informação. A igreja tem um recurso para tentar pagar o mensal, aquilo que é a despesa ordinária da igreja. Mas a gente sabe que tem grupos grandes aí que arrecadam muito e que, de fato, eles investem. Cada um, eu acho que tem tanto que investir na obra de Deus quando a gente pensa num monte de países e pessoas, e irmãos e gente para trazer para a obra de Deus. Irmãos, esse não é o caminho que nós temos tomado de investimentos e situações assim, porque a gente não quer viver essa situação desse mercado financeiro de mamon. Não queremos, porque Deus há de nos dirigir para nos sustentar mensalmente e nunca vai nos faltar. Vamos passar o próximo slide. Eu já falei algumas coisas sobre a questão da teologia, né? E aí nós vamos estudar algo que você talvez ouviu na internet, em situações até de irmãos, quando você perguntou. E eu quero dizer assim, a gente respeita, isso aí é igual o presbiteriano, que batiza criança, não é isso? Vai discutir com o presbiteriano, batiza criança. É, amém. De repente alguém chega, eu era presbiteriano, fui batizado neném. Você tem que batizar. Eu não faço esse tipo de coisa porque eu creio que a pessoa tem aquela teologia toda formada. Se o batismo dele e foi arrependimento, lembrando o ladrão da cruz, eu acho que a gente não tem que impor nas pessoas algumas coisas que é a consciência dela que tem de fato que tomar a decisão. Então, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, 430 anos antes da lei. A gente vai encontrar um versículo importante lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 8, um pouco mais adiante, a gente vai ver esse versículo, né? Mas só porque eu creio que não haverá tempo da gente ler assim exatamente tudo, acho que para o final aqui a gente não vai conseguir ler, mas aí Hebreus capítulo 7, versículo 8, está escrito assim, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, aleluia. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, quem que vive hoje? Jesus. Melquisedeque, o sacerdócio dele é esse sacerdócio de Jesus. Então, a gente vai ver que o dízimo ele aparece em vários livros da Bíblia, não apenas na lei. Vamos observar algumas críticas, né? Depois a gente entra nisso aqui. Alguns dizem que Jesus aboliu a lei cerimonial e alguns incluem que são livres da entrega do dízimo. Alguns comentários à luz da palavra.
porque esse é um dos pontos assim de conflito. Então, o dízimo, ele está antes da lei, e a gente pode ver o dízimo no Pentateuco, a gente pode ver também a questão dos dízimos nos livros poéticos, em Jó, em Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes. Depois você pode meditar. Eu pretendo mandar esse material para os irmãos presbíteros, vai estar também no site da igreja, está no livro de Cantares, nos livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, também nos evangelhos, nas epístolas, enfim, toda a Bíblia. Sabemos que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E nós entregamos o dízimo a quem? Aquele que vive. Nós acabamos de ler Hebreus, no capítulo 7, no versículo 8. O dízimo, como qualquer outra doutrina da Bíblia, não precisa ser defendida, apenas apresentada. E o que nós estamos fazendo é apresentar a doutrina bíblica para os irmãos. Tem pessoas que argumentam sobre a circuncisão. E a questão da circuncisão havia mesmo. E, de fato, é um argumento a respeito disso, que houve uma mudança no Novo Testamento. E é verdade que a circuncisão ela é anterior à lei. Irmãos, eu animo os irmãos a estudarmos a Bíblia. Animo os irmãos a lerem a Bíblia, porque de fato nós vamos ter esclarecimentos à luz da palavra. Não para discutir, mas para aprender, para amar a Deus, para conhecer a palavra. Agora, por que hoje nós não praticamos a circuncisão? Eu creio que os irmãos sabem o que é a questão da circuncisão do Velho Testamento. Mas ela foi substituída pelo quê? Alguém me diz? Isso, mas tem algo prático. Batismo. Batismo. No Novo Testamento é o batismo que de fato substitui a circuncisão. E tem textos que comprovam isso. Nós não temos que ser circuncidados, mas nós devemos ser batizados. Também tem a questão da Páscoa, que é antes da lei, mas a Páscoa ela foi substituída pela ceia. Então, a gente vai ver no Novo Testamento sobre essa questão da substituição e da prática do Novo Testamento. Aí nós perguntamos, onde o dízimo no Novo Testamento foi substituído? A gente não encontra. Pelo contrário, a gente vê que Jesus confirma e que pratica. Então vamos ao slide e o versículo que o próprio Jesus cita sobre essa afirmação. Mateus 23, 23. Jesus reafirma a importância da prática do dízimo, porque ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do comi, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, aqui tem uma coisa importante, né? O que Jesus está dizendo? Primeiro, ele está fazendo, sim, uma censura aos escribas e aos fariseus. Mas ele não está combatendo os dízimos, mas está combatendo a hipocrisia deles. Porque naquele tempo, alguns tinham os dízimos como um amuleto e um escudo, né? A gente pode lembrar, por exemplo, a autojustiça de Jó. Jó, né, a gente vê naqueles capítulos todos de Jó o quanto que ele discutiu com Deus. Depois ele se rendeu. Então, Jesus está condenando essa prática da ostentação dos judeus, dos fariseus, a hipocrisia, o legalismo, né? Ele denuncia isso. Então, a gente não está, de fato, debaixo da lei. Mas a Bíblia diz, e nós vemos aqui no versículo, porém, nós devemos fazer essas coisas
Quais coisas nós temos que fazer? Entregar os dízimos, sem omitir aquelas. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, a gente não está compreendendo que é uma coisa ou outra, mas a Bíblia está dizendo que é uma coisa e outra. Nós não estamos isentos de praticar justiça, misericórdia e fé. Louvado seja o Senhor por isso. Então, por isso que nós praticamos também a questão dos dízimos entre nós. Aí, eu quero chamar a atenção para os irmãos para um outro suporte, né? Que Deus quer nos levar a entender a questão dos obreiros. Esse princípio de sustento para os obreiros que trabalham no Evangelho. Esse é o modelo e suprimento. Tem um Antigo Testamento que é referendado por Paulo no Novo Testamento a respeito dos obreiros. Então, a gente vai ver muitos argumentos, mas a gente quer trabalhar também com os irmãos esses argumentos, porque alguns dizem assim, mas hoje não tem mais sacerdotes e levitas, porque todos somos sacerdotes. É verdade, está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, e o versículo que a gente conhece continua falando a respeito de nós. É verdade, está escrito isso, mas nós temos que observar o seguinte, dentro do mesmo modelo do Velho Testamento, a gente acha um modelo no Novo Testamento. Aí eu peço aos irmãos que abram 1 Coríntios. Obrigado pela atenção, pela concentração, e é importante que a gente faça isso para tentarmos chegar o quanto mais longe possível no que Deus quer nos ensinar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 até o versículo 15. Olha como Paulo diz com tanta clareza: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Com a graça de Deus, eu estou indo quinta-feira cedinho, tenho até quarta, para a Europa, para ajudar as situações da igreja na Europa. Como é que eu posso ir à guerra e eu sei das coisas que tenho que ajudar os irmãos lá à minha própria custa? Tem localidades que podem cobrir, sim, a passagem, tem localidades que podem, inclusive, entregar oferta, que deve ser uma prática importante, né? Paulo fala, a gente já citou sobre isso, mas, de fato, Deus está nos falando sobre a questão financeira e o que nós devemos contribuir para que a obra de Deus continue. Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Porventura falo isso como homem, ou não o diz o quê? A lei. Paulo está lembrando aqui, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? É com bois que Deus se preocupa? Não, é com homens que Deus se preocupa. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais. Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida. A gente sabe que a igreja ajuda uma quantidade de gente a respeito de muita coisa. Louvado seja o Senhor por todo o socorro que temos dado, né? A gente está falando de dízimos e a gente vai falar de ofertas. Um exemplo aí que nós alcançamos uma vitória foi a Nicole. Louvado seja o Senhor, os irmãos devem ouvir rapidamente um testemunho sobre isso. Então, cuidamos e devemos cuidar de todo, mas tem aquele pessoal que trabalha diretamente com a obra de Deus. Entretanto, não usamos deste dinheiro, deste direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos notar, depois vou abrir o texto, né, que não significa que Paulo pastoreava por dinheiro.
Eu não estou aqui no contexto já há 45 anos de ministério de tempo integral por dinheiro. Nunca estive por dinheiro. Estou por um chamado. E algumas vezes, muitas vezes, tive que abrir mão. Paulo está dizendo isso aqui. Às vezes nós não vamos usar do direito que temos. E eu digo para os irmãos, muitos meses da minha vida, em muitas situações, entreguei tudo, inclusive sem salário. Digo isso diante de Deus, né? Crendo que Deus ia suprir como supriu e sempre operou milagre. Então, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Mas nós vamos ver como que Paulo corrige também essa posição da igreja em Coríntios. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Então, Paulo, ele está falando, sim, dessa prática do suprimento, né? E aqui, essa palavra, que nós vamos ver textos que Paulo está falando sobre oferta. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 9, de 7 a 15, ele está falando sobre essa entrega regular. Paulo lembra esse princípio de que os irmãos vão ser cobertos, né, pela igreja, os obreiros. Então, é questão prática. Antigamente, nós tínhamos uma situação de percentual, a gente trabalhava um percentual, né? Vivemos isso há alguns anos, pegando um modelo do Velho Testamento para o Novo Testamento, obreiros, missionários, pobres, necessitados, mas Paulo aqui está falando sobre uma questão regular, salário, é isso que Paulo está dizendo. Então, quando você entrega os seus dízimos, então você está entregando algo que Deus colocou, na verdade, uma convicção no seu coração de que isso é de Deus e você entrega. Então, se a gente pegar textos e misturarmos, aplicando textos diferentes, né? Porque tem dízimos e tem ofertas. Nós vamos falar sobre esses dois textos, né? Por exemplo, o texto de 2 Coríntios, no capítulo 8 e capítulo 9, 2 Coríntios, eu citei aqui 1 Coríntios. Agora, se eu citar 2 Coríntios, é porque não há tempo da gente discorrer com mais detalhes. Mas nós sabemos, ali está tratando sobre ofertas. 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, e também 1 Coríntios, no capítulo 16, está falando sobre oferta. Então, não é a questão do dízimo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, a gente consegue ver melhor a questão dos dízimos. Eu quero citar um exemplo que houve agora com a igreja, um testemunho super bênção. A enchente lá no Rio Grande do Sul, que a igreja aqui cooperou, e muitas igrejas no Brasil e até no exterior cooperou com a igreja em Porto Alegre, região Canoas, aquela área toda do Rio Grande do Sul que foi, então, inundada. Então, aqui nós podemos tirar uma oferta específica, especial, como fizemos para Nicole. Louvado seja o Senhor. Então, a gente entrega isso como oferta. E nós entregamos também um valor como dízimos. E nós temos que separar isso. Vamos ao próximo slide. Viver na graça não anula a lei. Então, não significa que a lei está anulada, porque a gente fala graça, 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 e a gente fica só na graça. Não, mas tem compromisso, tem responsabilidade. A gente vai ver versículo também que nos mostra claramente sobre isso. O dízimo não foi abolido, ele é reafirmado no Novo Testamento, como nós lemos em Mateus 23, 23. E aqui a gente vê nessa questão o quanto o Espírito Santo de Deus quer trabalhar conosco, né? Tem um versículo lá em Ageu,
Achar Ageu é mais difícil e a gente está com pressa, né? Ageu, capítulo 1, versículos 4 até o versículo 7. Eles tinham uma prática errada e Deus estava corrigindo aquela prática daquele povo, porque eles construíam casas luxuosas para ele e a casa de Deus ficou desamparada. Depois você pode pegar e ler esses versículos com mais calma, né? Então, lá em Malaquias vai mostrar que é como a gente pegar o salário e colocar num saco furado, então não tem perdas, né? Então, tem situações que podem acontecer, mas Deus é um Deus de primícia. Neemias vai dizer também, depois podem achar no livro de Neemias, eu pesquisei isso tudo, mas é o tempo, não entregar o dízimo, lá em Neemias está escrito, depois você pode pôr no Google, é desamparar a casa de Deus, né? O pastor Google aí tem hora que vai te levar ao texto certo. Então, a gente pode lembrar que a questão dos dízimos é para cooperar com pobres, com necessitados, né? Com viúvas, como diz a palavra. Então, tanto o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, 7 a 15, que nós lemos, quanto esses dois textos aí de 2 Coríntios, capítulos 8, 9 e 16 também, a gente vai aprender sobre isso. E é só um comentário que eu quero fazer, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9, que o próprio Paulo, você abrir, nós não vamos ler também, só para correr um pouquinho mais, diz que ele, inclusive, passou privações enquanto pastoreava lá na igreja de Coríntios, e diz que ele foi suprido pelos irmãos da Macedônia. Quando você lê sobre a igreja da Macedônia, qual que era a característica deles? Pobreza. A sua profunda pobreza, a palavra vai dizer, mas eles superaram tudo isso. E eles supriram Paulo, que pastoreava naquele tempo na igreja em Coríntios. Louvado seja o Senhor. A gente sabe que Deus levantou Paulo na igreja de Coríntios. E está escrito, pode anotar também, esse assunto, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo número 13. E Paulo, ele diz assim, nesse quesito, vocês foram inferiores. 2 Coríntios, é isso, essa correção tem que fazer. Eu fiz alguma correção aqui, quando eu não tinha internet, aí eu subia e não corrigiu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Eu não sei se está projetando o versículo aqui. Certo. Então, de fato, ele não foi suprido pelos irmãos. E nesse sentido, ele disse assim, vocês foram inferiores, e eu peço perdão por essa injustiça. Paulo está dizendo, eu devia ter corrigido vocês, porque de fato digno é o obreiro do seu salário. É isso que Paulo está dizendo. Então, aqui Paulo mostra sobre esse suprimento da preocupação de Deus conosco, com o ministério, com missionários, né? E a igreja não é como esses jogadores de futebol, irmãos, que a gente vê, eles trocam de time e beijam o escudo, não é isso? Aí tem pastor, eu amo você, estou indo para receber aqui um salário melhor numa outra igreja. Irmãos, eu louvo a Deus, que tive muitos convites para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para muitos lugares do mundo, mas nunca ouvi a voz de Deus para deixar vocês, porque eu não vivo pelo dinheiro, eu vivo pela palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu bendigo o nome do Senhor sobre isso, porque eu digo que essa fidelidade é que de fato Deus vai nos honrar. Então, a gente não está atrás de dinheiro, mas a gente está querendo viver a vontade de Deus, né? Tem gente que também argumenta, hoje tem que pagar imposto. Oi, acorda aí o irmão do lado aí. Hoje tem que pagar imposto. Se ele dormir aí na palavra do dinheiro, ele pode ter problema, hein? Irmãos, quando Saul ungiu a Samuel, passando o sistema de monarquia, ele não foi dispensado de pagar o imposto, não. Então,
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Opa, louvado seja o Senhor por muitas coisas que a gente tem nessa nação, que é só um milagre para viver nessa nação e Deus nos ajudar. Também outra maneira de pensar errada, a gente pode até, de alguma forma, fazer um rateio, né? Para que a gente possa, por exemplo, pagar algumas contas. Mas a igreja não pode lidar nessa questão da contribuição como se fosse um condomínio. A igreja não é um condomínio. Então nós vamos designar cotas para cada um para pagar essa despesa. Não, não é por aí. Nós estamos dizendo que esse não é o modelo da palavra. Então, outra coisa sobre o dízimo, que é um detalhe interessante para colocar, muitas vezes o irmão que ganha um salário, hoje está 1.400 e pouquinho, esse irmão dá R$ 140 de dízimo. Alguns dão até aqueles centavos. Não precisa ser legalista, tá, irmãos? 140, eu não sei quantos são centavos aí do 1.400 e tal. Mas, irmãos, a gente não precisa ser legalista. O problema que a gente tem é com quem ganha muito. Porque quem ganha 20 mil, 50 mil, é duro tirar 5 mil. Não é isso? Quem ganha 100 mil para tirar 10 mil, não é possível, Deus. 10 mil vai fazer falta. Irmãos, o problema às vezes é muito mais com o rico do que com o pobre. E tem gente que diz também assim, bem, eu descobri que também a igreja não constrói templo. A igreja não constrói templo físico, mas os templos e moradas do Espírito Santo. Amém? A igreja tem que sustentar esses tantos templos e moradas do Espírito Santo que somos nós, os sacerdotes, todos somos sacerdotes do Senhor. Por isso que na igreja não pode faltar também nada para ninguém. Louvado seja o Senhor. A gente tem que honrar o Senhor sempre. Salmo 24, versículo 1, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Louvado seja o Senhor. Se antes, irmãos, tinha uma necessidade do suprimento naquele tempo, hoje a necessidade é extremamente grande. Louvado seja o Senhor. Dá uma olhadinha quanto custa para ir na Europa nessa próxima semana. Alfredo voltou agora dos Estados Unidos e outros têm viajado para alguns lugares. Irmãos, quanto está o euro? 6 e alguma coisa, né? O real é uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. Tem caído e tem caído mesmo. Mas a obra de Deus, ela continua. Louvado seja o Senhor. Então, tem um versículo que eu acho que vai nos ajudar muito. Mateus capítulo 5, 8. Atenção, hein? Está correndo aqui. Eu quero que vocês corram comigo e prestem toda atenção. Mateus capítulo 5, versículo 20. A palavra diz: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, a nossa justiça tem que exceder em muito. E a palavra é clara sobre isso. Por isso que nós estamos dizendo, se eles contribuíam com o dízimo, nós temos ouvido sobre a generosidade, sobre as ofertas, você pode entregar muito mais e Deus vai ser fiel. Deus é fiel. Deus é fiel e nunca negou a Ele mesmo. Então, tudo é do Senhor e nós cremos firmemente. Esse ensinamento dessa manhã é para mudar também a nossa vida financeira, sem pressão, em nome de Jesus Cristo, mas apenas abrindo a palavra e vendo que o próprio Jesus, ele confirma isso em outros textos da palavra de Deus. Administrar os dízimos é uma prática censurada, complicada. Irmãos, por que é uma prática difícil? Alguns administram os dízimos. Você deve conhecer alguém. Então, o que é diferente, irmãos? O governo da igreja conhece as necessidades todas.
Nós somos hoje 17 presbíteros na Grande Vitória. Louvado seja o Senhor, porque estão alguns irmãos aí, Itaguaçu, Jeremias, o Gilmar, de Aracruz, o Ló de Aracê. Tem algum outro presbítero aí? Ah, também o Osli, Rio, hein? Ah, o Fagner também, de Aracruz. Não sei se o Rio chegou, o Rio? O Rio chegou, o Rio está por aí em algum lugar. Cadê o Rio? Cadê o Rio? Quietinho, quietinho, o Rio é sempre discreto. Mas louvado seja o Senhor por esses presbíteros. O que eles conhecem a situação da igreja como um todo. Eles conhecem as necessidades. E aqui tem um risco importante da gente compartilhar com os irmãos. Aqueles irmãos que querem suprir o outro irmão através do seu dízimo, esse irmão pode morrer. Quando ele morrer, acaba o suprimento do irmão que ele está suprindo. Irmãos, se a gente levanta um grupo de irmãos a ter uma empresa, nós vamos te colocar agora com o dízimo da empresa no ministério. E se a empresa falir, acaba. Por isso que, se a gente tem, de fato, uma situação que é regular no contexto da igreja, nós conseguimos suprir todos. E uma outra coisa complicada, atenção, irmãos, que isso é muito complicado. Muitas vezes quem entrega o dízimo para alguém pode ficar refém daquela pessoa. Judas, por exemplo, era o dono da bolsa. É uma situação que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, sobre essa situação. Não é que os irmãos não devam dar ofertas específicas para irmãos. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Mas, de fato, nós temos que trabalhar com um referencial que nós estamos falando de 10% para a igreja toda. Porque nesses 10%, a administração de todo o recurso para todos vai funcionar. Esse sítio que nós estamos aqui tem dado prejuízo. Talvez os irmãos não saibam, alguns saibam, mas tem um prejuízo. A gente trabalha aqui no vermelho e chega um ponto que nós precisamos, então, como seria a palavra, deslocar um recurso desse para suprir a falta na situação dos dízimos. Com a graça de Deus, a gente espera trabalhar com superávit. Acho que esse ano já mudou um pouco, né, Alfredo? Acho que ainda não conseguimos exatamente, mas vivemos no vermelho. Em alguns anos, R$ 50.000 no vermelho. Aí os irmãos, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque tem despesas, porque tem água, tem energia, tem manutenção, tem uma quantidade de coisas que a gente tem que cuidar aqui no sítio. Então, a igreja conhece a situação toda e nós só conhecemos aquelas situações perto de nós. É por isso que temos que tomar esse cuidado e, como igreja, nós queremos, com a graça de Deus, que Deus levante mais irmãos de tempo integral. Amém? Noite. Amém? Grande dificuldade que eu tenho tido. Queria levar muitos irmãos comigo. E Deus sabe a sobrecarga. É porque nós necessitamos. A gente está num modelo que não está certo, irmãos. A gente faz uma obra muito grande, Brasil e exterior. E a gente precisa de irmãos de tempo integral. Agora, será que vai faltar? Não vai faltar, porque Deus é maior, Ele é o dono do ouro e da prata e vai nos suprir. E outra coisa, quando a igreja supre, é a expressão da igreja, não é a expressão da pessoa, não é a expressão do grupo, é a expressão do grupo, do corpo. Amém? O que Deus quer é a expressão do corpo de Cristo. É a igreja que está abençoando aqueles irmãos. E a Bíblia diz que a gente veio do pó ao pó voltaremos, né? E a gente tem que lembrar, eu tenho pensado, quantas pessoas vão deixar dinheiro para outros que vão gastar errado. Irmãos, caixão não tem gaveta para você levar dinheiro. Amém por isso? Então, a gente tem
gasta enquanto você está vivo e dá enquanto você está vivo, porque quando morrer não vai levar nada. É por isso que quando alguém propõe uma oferta, entregue a oferta, Deus vai suprir. Eu estou dizendo, isso é a palavra que diz, não é promessa minha. Deus vai suprir e nós queremos que Deus cumpra essa palavra em nós. O que se requer de um dispenseiro, 1 Coríntios 4:2, é que sejamos fiéis. A gente sabe que nosso Deus é generoso, Ele é muito bom e Ele cuida de nós. E se Ele é o dono de tudo na nossa vida, Ele é dono do dinheiro também. A gente está só devolvendo o que é dele. E a gente pode viver, é bom lembrar, viver com essa quantia que Ele nos supre, e Deus opera tantos milagres. Você tem testemunhos vários, que não testemunhou aqui para toda a igreja, e o quanto nós seríamos edificados, do quanto Deus tem cuidado de nós, e do quanto nós temos, com a graça de Deus, cuidado das pessoas. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que o amor o dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos ao próximo slide. Então, o que Deus quer é a generosidade. Amém? A gente dá 10, mas a gente é generoso com os 90. Amém? Generosidade com o que temos. Porque Deus vai nos suprir. Creia nisso. Eu pedi ao Espírito Santo, eu peço que todos sejamos fiéis, que todos possamos provar. Hoje é uma palavra de ensino, porque de fato Deus quer trabalhar essa questão para a gente manifestar a graça em cima daquele percentual que Deus então está nos dando para viver. Não comprometa todo o seu orçamento, mas de fato a gente sabe que tem muitas coisas que Deus vai nos permitir doar e Deus vai suprir. Então a vida do homem não consiste na abundância do que ele tem. Está escrito, nunca, nunca. Então a gente quer ser fiel ao Senhor. Abra aí Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É assim que Deus faz. Eu disse aos irmãos, eu vou só citar, por isso nós não vamos ler, 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6 até o versículo 11. Depois você leia, anote, está tratando sobre ofertas. Não vou ler só para a gente ganhar mais tempo. Pode passar o próximo slide aí. Ofertas voluntárias. O dízimo é um ponto de partida. A oferta demonstra nossa generosidade. O exemplo da Colgate, um exemplo muito antigo. Eles entregavam 90% e viviam com 10%. Louvado seja o Senhor pela pasta Colgate que nós compramos no supermercado. E, de fato, esse grupo teve uma experiência tremenda com isso. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus quer a nossa fidelidade. Eu corrigi até algumas coisas que depois não foram corrigidas, né? Eu quero melhorar essa frase aí, eu corrigi, mas estava aqui no sítio, fiquei sem internet. Eu diria assim, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus quer a nossa fidelidade. É isso que Deus quer. Eu quero ser fiel ao Senhor e Deus vai me suprir. Deus vai te suprir. É isso que Deus tem feito comigo, milagrosamente, nesses anos todos. Naqueles anos sem dinheiro, eu estou falando isso para a glória de Deus, irmãos, sem dinheiro. Deus sabe que a gente pegava as pessoas na rua. Eu consegui que meus 3 filhos estudassem na Inglaterra. Sempre fui fiel, fiel. Deus sabe que sempre lidei com dinheiro com temor. Como? Deus abriu portas das casas da Inglaterra, abriu porta dos bilhetes, abriu portas para que eles pudessem estudar na Inglaterra e ainda voltar com algum recurso para a glória de Deus. Então, eu estou testemunhando para os irmãos da minha própria vida e do que Deus fez dentro de tudo isso aí. Eu vou correr aqui,
Não vou repartir algumas coisas que tem mais aqui dentro disso aqui. Vamos ao próximo slide. O dízimo no Novo Testamento. Então, a gente já falou que Jesus denunciava a hipocrisia dos fariseus em relação a essa questão todos os dízimos. E na questão da generosidade, Zaqueu, quando converteu, iria restituir quadruplicadamente. A viúva pobre, conhecida lá pela viúva pobre, ela deu tudo que tinha, deu 100%. E aí que nós vamos entender que o problema não é o valor, o problema é o coração. Irmãos, eu louvo a Deus, porque tem gente fiel. Tem uma irmãzinha que manda R$ 80 todo mês para o sertão, fiel. Ela sabe que eu vou para Europa agora, ela mandou R$ 300. Louvado seja o Senhor. Não importa o valor, importa o coração. E aquele grãozinho de milho que cai do papo da galinha vai enchendo com mais alguns grãozinhos de milho, Deus vai nos alimentando. Então Deus é fiel. A viúva pobre deu tudo. A igreja primitiva, ela entregava os dízimos. Bom, esse texto é importante que a gente leia. O jovem rico também, quando Jesus falou para aquele jovem, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Às vezes nós queremos discutir uma palavra que Deus nos deu. Esse jovem não tem mais experiência, porque ele ficou por ali mesmo. Então, eu quero ter experiência. Eu já tive, por exemplo, muitas vezes nos Estados Unidos, mas eu me refiro a uma viagem. Teve um irmão que me supriu uma oferta que podia ajudar muito naquela passagem. O que Deus me falou? Entrega para ele que ele possa tirar o visto e também para que ele possa aprender uma lição. Foi o que Deus nos falou. Eu entreguei tudo. É essa situação que você tem que experimentar da parte de Deus. Tem muitas experiências sobre isso, né? De entregar e logo em seguida o Senhor suprir. Naquela mesma viagem, eu queria trazer uma bicicleta, que eu acho que essa bicicleta já tem uns 8, 10 anos, não sei quantos anos que eu estou usando essa bicicleta. E eu louvo a Deus, irmãos, porque aquela bicicleta foi comprada numa promoção e para correr com a história, eu fui com ela para o aeroporto. Eles não conseguiam tirar o label, a etiqueta, então, para que eu pudesse despachar a bicicleta. Enfim, Deus operou um milagre, que eu tinha que pagar pela bicicleta que é grande, que pagar bagagem extra, etc. Aí tinha uma senhora assim de idade, vai embora. E eu já ganhei ali parte daquela oferta que eu tinha dado. Aí eu cheguei em São Paulo e a bicicleta não subiu de jeito nenhum lá para pegar. E aparentemente tinha sido roubada. Que disseram assim, não, a bicicleta saiu dos Estados Unidos, mas não chegou aqui. Enfim, irmãos, tinha outra menina também que tinha uma mochila, que a mochila dela não chegou, e eu na empresa, e o pessoal estava conversando com aquela menina muito nervosa, porque ela dizia assim, não, dentro da mochila tem um monte de coisa de bens pessoais e de profunda estima, não tem valor que pague, e eu controlando a menina, aí o pessoal já falava comigo, o senhor é pastor, né? Não é possível, ajuda a gente com essa menina aí. E eu ajudei, falei com ela de Jesus, e quando eu vi, falei com ela para ter calma, estava subindo minha bicicleta e a mochila dela. E eu falei, olha, Deus é fiel, Deus é fiel. Peguei o telefone dela e passei para os irmãos, que ela morava ali no interior de São Paulo. E quando eu peguei a bicicleta para passar, para pagar a alfândega, eu passei tão tarde na alfândega que não tinha mais nenhum fiscal para pagar o imposto da bicicleta. Ganhei o resto da oferta que eu tinha dado. Louvado seja o Senhor. Deus é um Deus de milagre. Deus supre. Deus supre.
O dobro, ganhei o dobro. Essa metade dizendo, louvado seja o Senhor. Então, Deus é fiel. Então, é assim que nós queremos experimentar Deus. Vários outros textos que eu não vou ler aqui para os irmãos, podem anotar, Marcos capítulo 10, versículo 17 até o versículo 30, que fala sobre o jovem rico, que eu citei. Marcos, no capítulo 5, 17 a 20, que esse versículo 20, né, que termina dizendo: se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino de Deus. Só mais um pouquinho o silêncio para a gente terminar aqui o que Deus está nos falando. E é importante ler o versículo, Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei, anote aí, Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O texto todo que eu li lá, que agora a gente entrega àquele que vive, que é Jesus, Hebreus capítulo 7, versículo 4 até o versículo 10. Pode anotar, Hebreus capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10. Eu quero citar Atos também, capítulo 5, versículos 1 a 11, que fala sobre Ananias e Safira. O que aconteceu com Ananias e Safira? Eles venderam a propriedade. Estão juntinho comigo aí para a gente caminhar? Venderam a propriedade, mas ele conversou com a mulher dele e reteve uma parte do que tinha que entregar. Que parte é essa do que tinha que entregar? Pensa sobre isso. Você não vendeu propriedade nenhuma, não recebeu nenhum tipo de demissão aí, como que é? Indenização, não recebeu. Que parte é essa? Porque depois alguém vai perguntar, eu devo entregar o dízimo do líquido ou do bruto? Não tem isso aí? Líquido ou bruto? Depende, você quer receber mais ou menos. Amém? A resposta está aí. Então coloca isso aí na sua consciência. Então o que aconteceu? Ananias e Safira não entregaram. Qual teria sido essa parte que eles retiveram? Irmãos, na igreja primitiva não tinha necessidade nenhuma. Pode anotar esse texto de Atos, capítulo 4, versículo 34. Aqui diz assim: pois nenhum necessitado havia. Atos 4, 34. Está projetado aí? Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Que valor é esse correspondente? Se a gente quer a experiência de Deus através do Novo Testamento, da igreja primitiva, a gente fala da igreja primitiva, nós queremos seguir esses versículos e essas palavras. Já citei 2 Coríntios capítulo 8, depois você pode ler o capítulo todo a respeito disso, que nós queríamos fazer alguns comentários, né, para diferenciar entre a questão da entrega dos dízimos e da lei, das ofertas. A gente já falou que Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5, 17 até o versículo 20. Louvado seja o Senhor. Então, a ideia do Novo Testamento, irmãos, é dar tudo. Porque no Novo Testamento, em nenhum sentido, a lei foi revogada. O que está escrito em Êxodo 23? Não matarás. Mas o que está escrito em Mateus 5, 22? Se alguém odeia o seu irmão, fica colérico com ele, então ele será réu, louco. E a Bíblia diz, no final do versículo, será réu do fogo do inferno. A lei diz, em Êxodo 20, 14, não adulterarás. Mas o que o Novo Testamento diz em Mateus 5, 28?
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher cobiçando, já em seu coração cometeu, ei, o que é? Pode falar alto. Adultério. Então, a lei foi, de alguma forma, anulada? Não, foi ampliada. Então, a gente tem que trabalhar nessa situação que a visão é ainda maior, ampliou. Então, a lei estipulava sobre caminhar 1 milha, mas no Novo Testamento tem que andar 2 milhas. Se alguém te pedir a capa, dá para ele a túnica. Então, eu tenho que observar a minha parte, sempre a minha parte. Nós vivemos o Novo Testamento. E como obreiros que somos, não devemos negligenciar. Como é que eu vou ensinar hoje? Ei, presta atenção. Como é que eu vou ensinar de uma coisa que eu não pratico? Ai, cãibra. Uma coisa que eu não pratico. É como ministrar alguém alguma coisa que eu estou com hipocrisia. É incoerente. Então é importante que seja praticado. Eu quero terminar. O que Deus quer conosco é essa generosidade. E de fato é isso que Deus quer nos ensinar e é isso que Deus quer trabalhar conosco. Eu termino aqui, amados, e quero orar para Deus mudar a nossa vida financeira, para Deus operar um milagre nisso. Para Deus, olha, experimente. Minha última palavra, assim, dentro disso, experimenta Deus em nome de Jesus. Creia no Senhor. Eu não tinha nada. Continuo dependendo do Senhor, do milagre. Mas você que está desordenado na vida financeira, esposas, maridos, situações todas que Deus te falou, acredite em Deus, põe sua vida em ordem. Vamos colocar nossa vida em ordem, a nossa consciência para com Deus. Pedir ao Senhor um milagre, participarmos da vida da igreja, aquilo que é um apelo, e nós somos muito criteriosos, muito cuidadosos, nós somos sérios. Até aqui, Deus tem nos ajudado nisso. Ore para que Deus nos guarde em situações financeiras, que a gente seja prudente, que tenhamos temor de Deus. Eu falei para aquele moço, falei, você não tem temor de Deus. O que você está fazendo é sem temor de Deus, destruindo sua esposa, sua família. Então, amados, em nome de Jesus, que Deus nos dê uma nova mentalidade no sentido financeiro, que possamos entregar. Se tivéssemos tempo para abrirmos testemunhos aqui, né? Quantos testemunhos nós podíamos dar a respeito do que Deus fez conosco em todo esse tempo. Mas eu quero animar os irmãos a testemunhar nos grupos caseiros, a testemunharem nas reuniões da igreja, porque dinheiro é coisa delicada, é coisa séria, e hoje o mundo é movido pelo dinheiro, assim. É o dinheiro, é o eu, é o sexo. 3 fatores extremamente terríveis na Terra que destrói pessoas. Temos ajudado muitas pessoas destruídas por esses 3 elementos aí: dinheiro, sexo, ego. Mas Deus pode mudar a nossa vida no nome de Jesus. Vamos ajudar pessoas necessitadas, vamos enviar pessoas. Queremos muito mais gente de tempo integral fazendo a obra do Senhor, trazendo uma nova realidade para cada um de nós. Vamos, pode ir. O teclado aí foi só um susto. Eu quero só orar com os irmãos a respeito disso. Vamos orar, alguém da música, que é o João Batista vai dar um testemunho. Vem, João Batista. Olá, irmãos. Bom dia. Graça e paz.
Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Eita glória! Louvado seja o Senhor. Esse testemunho é para a glória de Deus. Então eu vou ler aqui 2 versículos, ou talvez 3 versículos, para que eu entre nesse testemunho. Está em Êxodo capítulo 36, a partir do versículo 4. Versículo 5. E disseram a Moisés, está relacionado à construção do tabernáculo, viu, irmãos? Então eu estou sendo bem breve aqui, resumindo. E disseram a Moisés, versículo 5, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor. E ordenou se fizesse. Versículo 6, então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada na igreja. Não está escrito aqui, mas estou colocando. Dizendo, nenhum de nós, como igreja, homens, mulheres, crianças, faça mais obra alguma para a oferta da Nicole. Assim nós, como igreja, aqui está escrito proibido, mas ficamos livres de trazer mais. Está dizendo que não precisa trazer mais, irmãos, porque a nossa oferta, o nosso alvo, ela foi alcançada. Nicole é uma menina de 19 anos, sofrendo dores crônicas de cabeça 24 horas. Uma menina bonita, nova, linda no Senhor. E sofrendo essa situação de enfermidade. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E a igreja, essa amada igreja, essa linda igreja, abraçou e amou essa garota. E ofertou de coração. E hoje nós podemos dizer que o nosso alvo de 32 mil já está em R$ 33.350 para a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. É a igreja generosa, a igreja que se propõe, a igreja que ama, a igreja que tem um coração disposto a dar. Então é isso. E à medida que nós nos despojamos disso, nos entregamos tudo aquilo que é do Senhor, o Senhor prospera, o Senhor abençoa cada vez mais. No versículo 7, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se deveria fazer e ainda sobejava. Então esse é o nosso Deus, rico, poderoso, maravilhoso. Amém? Os irmãos possam se alegrar e continuar orando pela Nicole, porque ela precisa da oração dos irmãos. Ela precisa da oração. Né? Tem passado por algumas lutas na questão do plano de saúde, da enfermidade, mas as coisas estão se encaixando e provavelmente quinta-feira ela vai ser internada e já vai fazer a primeira cirurgia para a glória do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Os irmãos que entenderam a palavra, eu vou passar aí para aqueles que querem, por e-mail, vai estar no site também. A gente vai dar só uma corrigidinha aí, né, em algum detalhe. Mas eu quero te pedir, você que entendeu o que Deus nos falou, nós vamos orar. E peça ao Senhor que Deus te dê iluminação, revelação. Nós vamos cantar esse cântico, és o dono da minha vida. Ele é o dono da nossa vida. Fomos comprados por alto preço. Tudo que temos é dele. Tudo que somos é ele dentro de nós. E se você não tem coragem de entregar, de ofertar, eu posso te dizer, Deus é um Deus de milagre. A gente canta e você ora e depois nós queremos orar por vocês, toda a igreja, para Deus mudar a nossa vida financeira. Não é você que vai mudar a vida financeira da igreja. É Deus vai mudar a sua vida financeira. No nome de Jesus Cristo. Vamos cantar com fé. Canta meditando e colocando diante de Deus o que Deus te falou. Dono
da minha vida e compraste por um alto preço. Tu és o Senhor da minha vida, eu te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em ti. Aleluia, profetiza isso. Viver da fé, aleluia, para o teu prazer. Eu me nego toda minha cruz, pois me compraste por um alto preço. Ele nos comprou. Tu és o Senhor. A moeda foi de sangue. E te servirei com alegria. Vai profetizando sobre você. Te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em ti. Viver da fé para o teu prazer. Instrumentos bem baixinho. Depois nós vamos cantar a última vez, mas vamos colocar a nossa mão no coração, na cabeça, e vamos orar ao Senhor. Que Deus nos dê uma outra posição, que tenhamos fé, que possamos entregar. Não vai faltar, não tenha preocupação. A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Buscai o Senhor. A palavra diz entregar tudo para Ele, depender dEle. Ele cuida dos lírios do campo, das aves no céu, e nós também seremos cuidados, em nome de Jesus Cristo. Os que estão com dificuldades financeiras, parece que a luta vai ser grande em 2025, mas Deus é fiel, dono do ouro e da prata. Não é a crise que vai nos alcançar, é Cristo que vai nos alcançar. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus esse milagre. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Agora convence cada um de nós, Pai, pela Tua palavra. Guia-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Dizemos que esse ensino não é opressor, não é para condenar ninguém. Dizemos que isso não é uma coisa imposta, mas, Senhor, abra o nosso coração para sermos generosos, para sermos fiéis, para cooperarmos naquilo que de fato é a Tua obra, a Tua igreja. Levanta os nossos líderes com temor do Senhor, como igreja, Pai. Livra-nos de escândalos, de vergonha, Senhor. Queremos praticar o que é correto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, trabalha a igreja de tal maneira que sejamos curados. Tira a desordem financeira,
da vida de irmãos e irmãs. Deus, que cada um de nós possamos ter experiências no dar, no entregar, no abençoar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, levanta testemunhos na igreja, pelas localidades, levanta testemunhos dentro dos grupos caseiros, Senhor, que os de fora possam conhecer o quanto nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que nos supre, é o Deus da provisão. Obrigado, Deus da provisão. Trabalha na igreja de tal maneira que a nossa saúde, Senhor, que aquilo que Tu tens nos dado seja colocado totalmente ao Teu dispor. Nossos carros, nossas casas, comida, Pai, que não nos falte nada. Pelo contrário, Senhor, nós vamos abençoar outros para a glória do Teu nome. Deus, nesse milagre, levanta toda a igreja, que esse ensino caia no nosso coração, que possamos corrigir as nossas faltas, te pedir perdão. Aproveita esse momento de oração e traz convicção de pecado, arrependimento, Pai, experiências novas para cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, que esse passo que nós vamos dar possa significar um novo tempo na nossa vida. Nós cremos nesse milagre, oramos e queremos cantar novamente esse cântico, Pai, nessa dependência Tua, porque fomos comprados por um alto preço, preço de sangue, do nome de Jesus, que deu a vida por nós. Agora nós queremos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tira o egoísmo da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.